Neste vídeo vamos montar uma barra de LEDs para medição de temperatura. Para isso vamos precisar do Arduino, 9 LEDs, 3 de cada cor, verde, amarelo e vermelho, um termistor, é um NTC que veio junto com o kit, 9 resistores de 330 ohms, uma plaquinha para montagem, um potenciômetro de 10 kΩ e 14 jumpers macho-macho. De preferência 9 juntos, assim que vai facilitar a montagem. A gente vai simular o circuito no Tinkercad primeiro. Já estou na página, vou entrar. Eu já tenho uma conta. Se você não tiver uma conta é só criar, é bem simples, o site é gratuito. Aí eu vou aqui em circuitos e vou criar um novo circuito. Primeiro aqui eu vou pegar uma placa já pronta com o Arduino, que é o de entrada analógica. Vou deixar aqui, vou diminuir um pouco, porque eu preciso colocar ainda um LED e um resistor. Então, vou deixar aqui alinhado com o terminal da direita e já fazer a conexão. Agora eu preciso copiar isso daqui 9 vezes. Então eu vou fazer o seguinte, eu aperto a tecla Shift, clico o botão esquerdo do mouse e seleciono tudo. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar ele aqui próximo. Como eu vou copiar esse circuito várias vezes, eu vou copiar agora esses dois. Ctrl C, Ctrl V. Vou copiar agora os 4. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar desse lado mesmo. Vou copiar então esses 9 LEDs, 9 circuitos com LED. Eu vou movimentar aqui próximo do meu Arduino. Vou deixar aqui. Então vou fazer a conexão a partir do pino 13 até o pino 5. O GND agora vai para o catodo. E aí vou conectar todos os catodos no mesmo ponto. E finalmente eu vou mudar a cor desse fio para preto, só para facilitar. Então eu vou apertar a tecla Shift, clicar o botão do mouse, o botão esquerdo e selecionar os fios. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui o fio só que me interessa. Pronto. Preto. Tá tudo conectado. Agora eu vou trocar a cor dos LEDs. O da esquerda vai ser um LED verde. Os 3 primeiros. Os 3 do meio amarelos. E os demais vermelho mesmo. Vou dar uma olhada no código. Então o que ele faz aqui? Vou aumentar um pouco. Então ele lê a entrada analógica e depois ele fica um tempo com o LED ligado em função do valor que ele leu daquela entrada analógica. Mas a gente vai mudar isso, porque vai ser uma barra de LEDs para temperatura. E aqui eu vou ler o valor do sensor. Então ele lê o valor do sensor, que está no pino analógico A0. Então ele está aqui, ó, é a entrada aqui A0, está o fio verde. Então aqui o valor da variável é sensor value. Eu vou mudar de nome para
temperatura. Então aqui eu mudo para temperatura. Então essa parte do código, onde ele mantém o LED ligado num tempo proporcional à posição aqui do potenciômetro, a gente vai mudar. Então eu vou tirar isso daqui fora. E aí eu vou colocar um código aqui para acender os LEDs na sequência de acordo com o valor lido pelo potenciômetro ou pelo sensor. E aí a gente começa vendo o valor que o sensor está lendo através da entrada analógica A0. Então eu vou colocar aqui imprimir no monitor serial. Eu vou colocar aqui a variável temperatura. Então vou determinar faixas para acender cada um dos LEDs. Então eu vou pegar aqui uma condição 100 então. Aqui na condição eu vou colocar um intervalo, então eu vou colocar essa condição E. Aí eu vou testar a minha variável temperatura. Se ela for menor que zero, aliás, maior que zero, trazer um pouco mais para cá, e temperatura menor ou igual a 100, então eu tenho que acender o primeiro LED. Vou colocar saída definir pino, o primeiro LED está no pino 13, definir como alto. Os demais pinos eu tenho que definir como baixo, apagado. Então os demais LEDs estão no pino 12, em diante até o pino 1. Vou duplicar. 11 também baixo. 10 também baixo. 9 até o pino 5. Sete, 6, 5. Então esse intervalo de 0 a 100 acende somente o pino 13. Eu vou fazer uma cópia de toda essa lógica, porque a próxima vai ser semelhante ao próximo intervalo, só que agora é de 100 a 200. E aí ele acende dois LEDs. Agora eu vou copiar o intervalo e vou mudar aqui de 200 para 300. E lembrando que tem que acender mais um LED. Vou duplicar de novo esse intervalo. E assim sucessivamente. E acender mais um LED. Tem que tomar cuidado para encaixar após a condição anterior. Tomar cuidado para não encaixar aqui dentro. Tem que encaixar aqui após a condição anterior. 400 a 500. E acende mais um LED. 500 a 600. Acende mais um LED. 600 a 700. Acende mais um LED. 700 a 800. Acende mais um LED. E finalmente o último intervalo, eu vou colocar de 800 até 1023
porque o valor 1023 é o valor máximo de conversão do sensor analógico digital. Vou colocar como alto, então nesse último intervalo ele acende todos os LEDs. Então vou iniciar a simulação, vou esconder o código. Agora eu posso virar aqui o potenciômetro. Então, se vocês notarem ali em cima, ele está acendendo na sequência conforme vai aumentando a tensão dessa entrada analógica a zero, que é definido pela posição do potenciômetro. Aqui eu posso olhar o código e abrir o monitor serial. Eu consigo ver aqui os valores do potenciômetro, ou que ele está lendo na entrada analógica. Tá vendo? Ele vai até 1023 e o valor mínimo é zero. Então o software já está funcionando. Agora é só testar na placa real. Vou parar a simulação. Aqui, em vez de blocos, eu vou colocar blocos mais texto. E o que me interessa é esse lado aqui do código C++. Então vou selecionar tudo, da linha 1 até a última linha. No caso aqui 132. Vou dar um copiar. E vou lá para o meu Arduino. Aqui eu vou abrir uma nova página. Vou selecionar tudo e colar por cima. Então o código novo está aqui em cima já. Eu posso conectar meu Arduino Uno. Clico o botão de carregar, que é essa seta para a direita. Ele vai pedir para salvar. Vou salvar aqui mesmo nessa pasta Arduino. Eu já tenho um arquivo aqui, vou sobrescrever. Salvar. Agora ele está carregando. Detalhe, é bom sempre verificar aqui se a placa está como Arduino Uno. Se não estiver, você vai aqui em AVR Boards e seleciona Arduino Uno. Já carregou o programa ali. E a porta serial, se ele está direcionado na porta que está ligado ao Arduino. Então já fizemos a carga do programa, a gente pode testar, fazer a montagem final e verificar se está tudo funcionando. Então vou começar a montagem com a placa nessa orientação. Então essa fileira aqui é a fileira do GND, da referência. Então vou deixar ele para baixo e vou colocar os LEDs nessa sequência. Eu vou começar pelos verdes. E aí eu vou colocar o terminal mais longo para dentro e o mais curto para a linha azul, que é o GND da matriz de contatos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou sempre pular uma fileira. Então eu coloco aqui, pulo uma e coloco aqui o terminal mais comprido. E assim por diante, até completar os 9 LEDs. Sempre o terminal mais longo para frente, né, para a parte de dentro. E sempre pulando uma fileira na parte de baixo. Então está feita a montagem dos LEDs. Agora eu vou alinhar eles direitinho e vou colocar os resistores. Os resistores, ele não tem polaridade. Você pode colocar tanto de assim como da outra forma também. Eu normalmente coloco sempre na mesma orientação para uma questão de estética só. Então eu vou colocar, olha, na mesma fileira desse terminal e vou colocar para essa parte, para essa segunda parte aqui da matriz de contatos. Então eu vou colocar aqui o segundo, sempre pulando um. Se possível, você já deixa os resistores pré-formatados. Estão todos montados. Agora eu vou colocar esses 9 jumpers, macho-macho. Então eu vou colocar um marrom aqui no primeiro. Prestem atenção que ele tem que estar na mesma fileira do resistor. E aí pular um, né, na mesma fileira do resistor, ó. E vai colocando na sequência. Pula uma casa.
Então coloquei todos. Vou colocar agora os dois fios de alimentação. Então aqui, ó, positivo, vou colocar esse cabinho vermelho. E esse marrom comprido eu vou colocar aqui no GND. Vou instalar também o potenciômetro, eu vou colocar nessa última fileira aqui, ó. Nessa última. Tá na última posição aqui. Vou colocar o amarelo alinhado com esse pino. Então aqui, ó, nessa posição. Vou colocar a alimentação. O positivo aqui, vou colocar mais para cá para sobrar um espacinho. E o GND na fileira de baixo. Vou colocar também o termistor, ou NTC, vou colocar com o terminal no positivo. Vou colocar mais aqui na ponta, ó, terminal positivo. E o outro aqui nessa coluna aqui de baixo, na fileira mais para fora. Eu vou deixar assim porque a gente vai medir a temperatura da ponta do dedo. Agora, para conectar no Arduino, lembrando que esse primeiro é o pino 13. Então o pino 13 está aqui. E aí vou seguindo a sequência. Alimentação. Aqui no canto de baixo tem um pino de GND. GND aqui. E 5 volts logo acima dele. O fio amarelo entra na conexão a zero, que é essa primeira aqui. A zero. Então tá feita a conexão, vou ligar o Arduino no cabo USB. A gente já fez a carga do programa. Então vou virar o potenciômetro. Agora voltando aqui no Arduino IDE, vou ligar um monitor serial. E aqui eu estou monitorando o valor que o conversor AD da entrada A0 está medindo. Então ele está medindo um valor aí que equivale a um número 382, 381. Então eu vou virar os extremos do potenciômetro para o máximo 1023 e para o valor mínimo 0. Então ele está acendendo os LEDs na sequência. Caso eu queira mudar a sequência ou então a forma de acender, em vez de acender mantendo o anterior aceso, eu quiser só movimentar um LED por vez, aí eu posso alterar naquela faixa lá de valores onde tem o acionamento das saídas digitais. Eu posso acender o LED que eu quiser na ordem que eu quiser. Eu posso começar pelo meio e ir para as pontas, ou das pontas e para o meio. Posso fazer de qualquer forma, né? Agora a gente vai colocar o termistor no circuito para a gente medir a temperatura. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma alteração, vou desligar aqui o Arduino. E aí eu vou colocar esse fio amarelo, eu vou colocar aqui junto com esse terminal do termistor. E o fio vermelho eu vou desconectar daqui. Vou colocar também nesse terminal do termistor. Vou colocar no terminal do meio do potenciômetro. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou virar tudo para esse lado aqui do potenciômetro, tudo para a esquerda.
tá? É para a gente manter entre esses dois terminais o máximo valor de resistência, que é 10 kΩ. Então eu vou virar tudo para cá. Vou religar o circuito. Agora eu vou monitorar de novo a entrada analógica. A gente vê lá o número 1545. Eu vou colocar meu dedo aqui só para medir a temperatura dele, ó. Vai para 630, 640, dá para ver ali, né? Digamos que seja 630. Então ele está variando entre 500. Vou colocar aqui um bloco de notas. Eu vou só anotar os valores que a gente viu ali. Então ele varia entre 540, mais ou menos, né? Até uns 630, foi isso que a gente viu. Então vamos dividir aquelas faixas de acender os LEDs dentro desses valores. Então vou ter que dividir 540 até, digamos, para facilitar as contas, vamos fazer de 540 a 640. Então eu vou fazer a primeira faixa de 530 a 540, 540 a 550, 550 a 560, 560 a 570, 570 a 580, 580 a 590, 590 a 600, 600 a 610, 610 a 620. Já deu os 9 LEDs. Então vamos ver como é que a gente faz aqui. Eu vou modificar diretamente aqui o programa no Arduino. É um pouco diferente lá do Scratch, mas dá para identificar as faixas onde ele acende os LEDs. Então de 0, aí a gente tinha colocado 530 a 540. Eu vou manter esse 0, porque qualquer valor abaixo de 540 ele vai acender o LED 1. Então aqui é 540 a 550, 550 a 560, 560 a 570, 570 a 580, 580 a 590, 590 a 600, 600 a 610, 610 a 620. Aqui eu vou deixar 1023 mesmo. Então acima de 610 até o final da escala acende todos os LEDs. Então vou compilar e carregar o programa. Então ele está carregando o programa. Carregou. Então eu vou colocar meu dedo aqui, ó, ele já está medindo a temperatura, tá vendo? Vou tirar o dedo. Está baixando a temperatura. Aí se eu achar que, por exemplo, 630 está um número muito baixo, eu posso fazer de 15 em 15 ou de 20 em 20 e chegar num valor mais alto. E depois eu posso fazer uma calibração. Coloco um termômetro calibrado, digamos que ele esteja a 25 graus, e aí eu falo, esse LED aqui, o primeiro LED, ele acende a 25 graus. Aí depois eu coloco num ambiente mais quente, um carro, por exemplo, e aí eu meço a temperatura com outro termômetro, colocando lá, espero estabilizar a temperatura, e aí eu verifico qual LED acende. Digamos que acenda esse último LED aqui, então eu sei que esse está a 60 graus, por exemplo. Então eu faço depois uma escala linear. Para cada um dos LEDs eu coloco uma etiqueta dizendo qual a temperatura que ele acende. Então eu meço 2 pontos, depois faço uma escala linear. Esse é um jeito de calibrar. Se por acaso ele ficou fora da faixa que você quer, aí você ajusta aqueles intervalos lá no programa do Arduino. Um outro problema que você pode tentar resolver aqui, tá vendo que ele fica piscando muito rápido? Você pode resolver isso daqui colocando uma rotina de delay ou uma rotina de temporização no loop principal. E aí você põe lá, por exemplo, delay 1000, dá um tempo de 1 segundo, então ele vai atualizar ou ler aquela entrada analógica a cada 1 segundo. E aí a frequência de piscar esse LED diminui. Em vez de aqui ser da ordem de dezenas de
vezes por segundo, ele passa a ser uma vez por segundo, ou sei lá, uma vez a cada 2 segundos, evitando essa piscada. Tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato.